Fala pessoal, beleza? Estamos aí mais uma vez. Para você que está chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou o Alexander Anaya, gerente de manutenção aqui da Birtac. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria explicar para vocês como que funciona o nosso cronograma de gravação. Além dos feedbacks e dos pedidos do pessoal na plataforma do YouTube, a gente tem outras plataformas que a gente tem que respeitar a busca também, tá? Então, já explicando o porquê desse vídeo de hoje, a gente optou por começar do início mesmo, do básico do básico. Por quê? Porque a busca maior ainda é do pessoal iniciante, tá? Então, para você que é mais antigão no esporte, aí, mais das antigas aí, e quer tá procurando um conteúdo mais avançado, fique esperto aí que a gente vai ter conteúdo para todo mundo. Mas a gente tem um cronograma certinho para seguir aí. E dentre todas as dúvidas que o pessoal pede vídeo pra gente aqui, uma delas, que é o que a gente vai falar hoje, é o que é FPS, tá bom? Então hoje a gente vai falar brevemente o que significa FPS, para que ele serve, tá bom? Puxa a vinheta. Bom pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco sobre FPS. O que é FPS? Todo mundo pergunta, né? Quando vai ver um anúncio de uma arma na internet ou coisa assim, sempre tem informação lá, FPS. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas infelizmente aqui no Brasil é o que vende, FPS é o que vende. Quanto maior o FPS da arma, mais a galera quer comprar. FPS, cara, é a sigla para Fits per Second, que significa pés por segundo, que é o que faz a medição da potência do equipamento. Tá? É a distância, a potência a distância que ela percorre em um determinado espaço. A gente usa um equipamento chamado cronógrafo para fazer essa medição. Tá? Nos equipamentos de Airsoft, essa medição é sempre feita com munição .20 e de preferência com o hop-up zerado. Tá? Sem ajuste de hop-up. Existe o pessoal que defende que quanto maior o FPS da arma, maior o alcance. Isso é mito. Tá? É lógico que dependendo da munição que você usar, do ambiente, do equipamento, você vai ter mais alcance? Vai. Mas eu já cansei de falar aqui várias vezes. Potência não é nada se você não tiver controle. Tá? Então você pode pegar uma arma aí com 500 FPS, que não tem um cano de precisão bom, uma unidade de hop-up boa, não tem um conjunto de hop-up bem montado, cara, você vai ter potência, você vai ter um alcance bacana, mas você não vai ter precisão nenhuma, né? Tanto é que, se você é uma pessoa que procura precisão, você não vai usar munição .20, e a cronagem é sempre feita com .20. Se você pegar aí um equipamento com 400 FPS na 20, você fazer a cronagem com 25, já vai cair para 370, por exemplo. Vai cronar com 28, vai cair para 330, 340. Então o FPS diminui, porém você tem mais precisão. Por que o FPS diminui? Porque é uma concentração de massa maior, peso, a munição é mais pesada, então ela demora mais para percorrer aquele espaço, aquele determinado espaço. Se você usar a munição 20, você vai disparar o teu equipamento, ela vai ter uma velocidade legal, porém sem muita precisão. Você usa uma munição mais pesada, o FPS cai porque a velocidade diminui porque o BBS é mais pesado. Então ela vai atingir o alvo mais devagar do que a 20. Só que ela vai ser muito mais certeira, vai ter muito mais precisão. Entendeu? Então, como eu disse agora há pouco, cara, o FPS não quer dizer muita coisa. É lógico que todo mundo quer as armas no limite. Por exemplo, aqui no Brasil, o limite para armas de assalto é 400 FPS. Em alguns lugares existem ali os 5% de tolerância. Mas nos jogos mais sérios aí não tem tolerância nenhuma. Se der 401,
eles já barram. Então, você pode pegar um equipamento aí com 400 fps, com uma unidade de hop-up, um conjunto de hop-up original, disparar, vai ter um alcance bacana, vai ter uma precisão mais ou menos. Aí você vai lá e pega um equipamento aí com 350 fps, tá? Usando a mesma munição que você usou na de 400 fps, só que com um conjunto de hop-up de alto desempenho. Cara, essa de 350 fps vai dar um coro da de 400, entendeu? O fato do FPS ser mais baixo não significa que esse equipamento com FPS mais baixo vai ter menos alcance, tá? Você vai atingir o alvo assim como você vai atingir com o de 400 FPS, entendeu? Só que a munição vai demorar um pouco mais para atingir o alvo, tá? Porém, se você usar uma munição mais pesada, a munição demora mais para chegar, mas a concentração de massa é maior, então o impacto também vai ser maior no teu alvo. Então é mais fácil ela demora mais para chegar, mas é mais fácil de acertar e do teu oponente sentir que foi atingido. Referente a limites, assalto aqui no Brasil, assalto 400 fps, DMR 450 fps, sniper elétrica 500 fps e sniper ferrolhada 550. E se eu não me engano, pistolas até 350 fps também. O que eu já acho muito, tá? Porque pistola é para tiro de curta distância, eu acho que 350 já é bastante. Que 350 a 3 metros dói bastante. Então, já acho muito já 350. O que mais resta a gente falar sobre FPS? Existem limites diferentes em outros países. Por exemplo, no Japão, onde o Airsoft nasceu, o limite de FPS deles lá é 300, inclusive para sniper, entendeu? Só que o fabricante de Airsoft japonesa, que é a Tokyo Marui, aí está um ótimo exemplo, ó. Foi bom eu ter mencionado. A Tokyo Marui, as armas de assalto deles, o limite é 300 FPS. E se você pegar uma Tokyo Marui, você vai ver que o desempenho delas é absurdo. Elas têm uma precisão e alcance fantásticos, mesmo com apenas 300 FPS. Entendeu? Aí é que está o que eu falei sobre um conjunto bem montado. Lógico, cada país tem suas regras, né, cara, em relação ao Airsoft. Mas eu quis dar os outros não muda muita coisa. Tem muito lugar aí que nem limite tem, né, cara? Você vê muita AEG de assalto aí com 550 FPS, 500 FPS. Mas daí vai do bom senso, né, cara? Eu acho absurdo você entrar num CQB com uma arma de 450 FPS, porque você com certeza vai machucar o teu colega. Bom, o pessoal pergunta também referente ao Joule, que sempre está associado, né? FPS e Joule, eles estão sempre associados. O Joule é uma unidade de medida de energia. Por exemplo, se a tua AEG tem 380 FPS, ela vai ter 1,34 Joule. Entendeu? É só uma unidade de medida de energia. Você nunca vai usar ela no Airsoft. Você sempre vai se basear pelo FPS. O Joule, ele é mais usado quando se trata de arma de fogo. Quando a gente fala sobre arma de fogo, daí sim é o Joule que é a unidade de medição mais usada e não o FPS. Então, vamos dar uma ideia aqui. Se você realmente faz questão de ter um FPS mais alto para estar ali dentro do limite, se você acredita realmente que o FPS vai te dar um desempenho melhor, vamos falar um pouco do que dá para fazer para você aumentar o FPS do seu equipamento. A primeira coisa que você tem que analisar é se o teu conjunto de hop-up está bem vedado. Se o teu bucking é um bucking de boa qualidade, se ele está fazendo a função corretamente, se ele está vedando certinho. O cano de precisão, quanto mais estreito, mais ele comprime o ar, então, consequentemente, o FPS também aumenta. O spin, existem N modelos de bucking e nub para você montar. Então, por incrível que pareça,
alguns nubs e alguns buckings vão fazer com que aumente ou diminua o FPS do teu equipamento, como por exemplo o flat hop. O flat hop é um acessório assim que aumenta drasticamente o desempenho da tua arma, deixa fantástico. O spin que ele dá na bolinha é de excelente qualidade, porém, por ele ter 3 vezes mais atrito com a munição do que os convencionais, obviamente que ele freia um pouquinho mais a bolinha, então o equipamento acaba caindo um pouco o FPS. Como eu te falei, isso não significa que é um problema, porque ele realmente aumenta, é o triplo de área de atrito. Então ele freia um pouquinho mais a bolinha, mas o spin dele, a qualidade do spin é muito superior a um bucking tradicional. Então você vai começar por cano, bucking e nub. Aí montando isso você vai ver se a vedação está 100% da unidade de hop-up. Aí se o teu bucking estiver ruim, estiver deixando escapar ar, estiver vazando e tal, quando você montar esse conjunto de hop-up de alto desempenho, você já vai notar que o FPS vai subir, porque ele vai ter uma vedação melhor, ele vai segurar mais o ar, então o FPS já sobe um pouco aí, tá? Se você fizer alteração de cano, você usa um cano lá, vamos supor, geralmente isso acontece nos pequenos, então você tem um equipamento com um cano de 180 milímetros, tá? Ele está dando lá 350 FPS. Se você tirar esse de 180 e colocar um de 363, por exemplo, com certeza você vai ter um aumento de FPS, porque ele vai também comprimir melhor o ar, o volume de ar muda, então você consegue, no fim das contas, um FPS mais alto, porque o cano mais longo aproveita melhor o ar comprimido dentro do cilindro. Dentro da gearbox, o que eu posso fazer para melhorar? Primeiro de tudo, você vai pensar sempre em vedação. Você vai olhar se a tua cabeça de pistão está vedando 100%, você vai segurar na cabeça no caninho da cabeça de cilindro ali, vai empurrar o pistão, ela tem que ter resistência. Tá? Se ela passar batida é porque está vazando. Air nozzle a mesma coisa, sempre dê preferência por air nozzles com o-ring de vedação, justamente para melhorar a vedação. Cabeça de cilindro também, você não está vazando quando você empurra o pistão, se ela não vaza pelas laterais. Você tendo um conjunto de hop-up 100% vedado e uma gearbox 100% vedada, você já vai ter um aumento de FPS se a tua arma estava apresentando problema de vedação. Depois disso, só depois de tudo isso, é que você vai pensar em mola. Tá? Por que eu digo isso? Cara, eu cansei já de ganhar 20, 30, às vezes até 40 FPS numa EG aqui, só fazendo a vedação do conjunto de hop-up, sem precisar mexer em mais nada. Que é aquele lance que eu falei, se ela está apresentando defeito, se ela está deixando vazar, o FPS vai cair. Mola, você troca quando está tudo vedado, 100% vedado, e ela está dando lá um FPS baixo ainda porque a mola é muito fraca. Aí sim você vai fazer a substituição da mola. Dependendo da mola que você for usar, se você for montar um equipamento como uma DMR, por exemplo, lógico que você não vai poder trocar só a mola, porque você vai precisar de uma mola forte, então você vai ter que trocar pistão, vai ter que mexer em bucha, em cilindro, em cano, uma porção de coisa. Tem muita gente que vem aqui pedindo para montar uma DMR, eu quero montar uma DMR, mas não faz ideia da quantidade de peça e de dinheiro que vai ter que investir para montar uma DMR de qualidade. Por quê? Não é só FPS. DMR não é chegar aqui, eu quero montar uma DMR. Como que você quer fazer isso? Quero 450 FPS. Não é assim que funciona. Então, você vai mexer com mola depois que você fez toda a parte de vedação. Aí você tem que ver qual mola se enquadra melhor no teu equipamento ali e para a função que você vai exercer no jogo. Acontece muito também de armas que é muito comum, na verdade, acontecer nos últimos tempos aí, que são as armas que vêm de fábrica com um FPS muito alto já. Por exemplo, as Simas, que tem as Simas da linha S, aí estão vindo, as CQBs deles curtinhas estão vindo com 430 FPS. A LCT tem AK aí de Assault que chega aos 550, porque não porque seja uma mola muito forte, eles colocaram uma mola 110, só que o restante das peças foi tão bem montado, a vedação foi tão bem feita,
que nem precisava ter trocado essa mola. Podia ter mantido a 100, que ela ia ficar uns 400 ali bonito. Mas, quando o assunto, quando se trata do Brasil, não adianta. O povo quer FPS, quer FPS. Então, se você tem equipamento, você adquiriu um equipamento, tá com um FPS muito alto e tá com dificuldade de jogar nos campos mais sérios, aí onde o pessoal faz a cronagem correta, a única coisa que você vai fazer é trocar mola. Se você tá com uma EG ali com os 440, 430 FPS, se ela tiver com a vedação 100%, é quase que certeza que ela vai estar com a mola 110. Você vai fazer a substituição por uma 100, ela vai ficar no FPS dentro do limite ali e não vai te incomodar mais. Uma coisa muito comum de acontecer também, cara, como eu disse, o pessoal sempre quer FPS alto. Então, faz um upgrade no equipamento, deixa o FPS lá em cima, muito acima do limite às vezes. E na hora de cronar, vai num jogo sério, um jogo bacana, com uma organização bacana, quer dar o famoso jeitinho brasileiro para poder jogar. Porque sabe que se chegar e cronar da maneira correta, vai ser barrado. O que o pessoal costuma fazer? Leva o carregador com munição 28 na hora da cronagem e fala, é 20. E crona, vai dar o FPS lá embaixo, porque está com 28 no carregador e não com 20. Uma outra coisa muito comum de fazerem também, os jogos mais sérios, uma organização mais focada, eles têm os seus próprios carregadores, com munição 20. Você chega com o teu equipamento, eles inserem o carregador deles para cronagem, justamente para não acontecer aquela malandragem de usar munição mais pesada na hora de cronar. Só que o que o cidadão faz? O cidadão fecha totalmente o hop-up. Por que ele faz isso? Quando você dá grau no hop-up até o talo, o bucking desce, o nub vai empurrando o bucking, e quanto mais o bucking desce, mais ele freia a bolinha, entendeu? Então o cara vai lá e bota o hop-up no talo para frear a bolinha. Então um equipamento aí com 450 FPS, você vai fechar totalmente o hop-up, ele vai dar 380, entendeu? Porque a hora que ele passou ali, o bucking estava tão para baixo que deu aquela segurada na bolinha. Lembrando que não é sempre que isso dá certo, dependendo do equipamento, a redução do FPS é muito pequena, dependendo do modelo do hop-up, então muito cuidado para quem tem esse costume aí, uma hora a casa cai, cara. Não é bacana, não é legal, porque você está sempre acima do limite, é quase que certeza que você vai acabar machucando o teu colega aí, e eu acho que o Airsoft, né, cara, não é para isso. Para começar, a base do Airsoft, cara, é a honra. Então, se você é uma pessoa que tenta burlar a cronagem dos jogos aí, o Airsoft não é pra você, cara. Bom, pessoal, então, como eu disse, é um vídeo breve, um vídeo curto. Não é um vídeo destinado ao pessoal já praticante aí, mais velho nessa área aí. Esse vídeo é mais focado no pessoal iniciante que tem perguntado muito isso nas nossas outras plataformas. Então, a gente quis fazer esse vídeo rapidinho só pra esclarecer esse assunto aí pra eles. Tá? Então, em breve a gente vai estar vindo com os vídeos mais técnicos, com os reviews e falando sobre outros assuntos também, tá bom? Então, para você que tinha essa dúvida, eu espero que eu tenha te ajudado, né? Se você curtiu o vídeo, estrala o like aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sininho para ficar por dentro dos vídeos que a gente lança toda semana aí. Se precisar falar com a gente, tem o WhatsApp do setor de manutenção, WhatsApp do e-commerce, telefone aqui da loja, site, o chat do site, então tem o Instagram, então tem diversas plataformas aí para você estar entrando em contato com a gente para tirar suas dúvidas, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, qualquer dúvida a gente está à disposição aí. Forte abraço e até mais.